Olá, professores. Eu sou Arley. Estou aqui para apresentar o meu MVP da sprint de arquitetura de software da pós-graduação em engenharia de software da PUC-Rio. Bom, a ideia do meu projeto era fazer um sistema de monitoramento do tempo, ou seja, eu queria construir um pequeno sistema que ele pudesse ali trazer para mim a temperatura, a previsão do tempo de uma determinada cidade. Então, o objetivo do meu projeto é construir uma aplicação modular, escalável e de fácil manutenção que funcione de forma independente dos serviços. Então, meu sistema ele vai cadastrar uma cidade, listar, atualizar e remover, e assim consultar a previsão do tempo. A API externa que eu utilizei foi a API da OpenMetal, né? Ela é uma API gratuita, pública, não é necessário de uma chave de API para fazer as consultas. Então, foi através dessa API aí que eu utilizei para fazer o meu projeto de início. Bom, mostrando aos senhores aqui o meu componente principal, que é o meu back-end, né? Na verdade, antes disso, eu vou mostrar para vocês a minha arquitetura, que foi baseada no meu projeto, onde um usuário, né, um navegador, ele vai acessar um dashboard de clima, que é o front-end, e esse front-end ele vai cadastrar lá uma cidade, ou atualizar, ou consultar o clima, ou deletar se ele quiser. O meu back-end, que é a API de clima, e aí no meu back-end que vai estar funcionando a lógica do negócio, onde o meu back-end vai consultar a minha API externa do OpenMetal, trazer para mim aquilo que aquela determinada cidade que o usuário digitou, passando ali as informações como nome, latitude, longitude, e armazenar no meu banco de dados. E aí, quando o usuário clicar lá em consultar clima, vai retornar as informações, a previsão da temperatura, do clima, da cidade que o usuário quer no front-end, tá? Então, essa é a minha arquitetura. Os senhores vão encontrar tudo explicado aí no readme.md. E vamos lá. Mostrando aqui o meu back-end de forma funcional, eu já estou rodando aqui ele via Docker, mostrar aqui para os senhores, né? Ele está aqui, o meu back-end aqui ele está rodando, como vocês podem ver os logs aqui, ele já retornou já um 200, tá? E vamos lá. Bom, de início, vamos adicionar uma cidade à minha base de dados. Eu já tenho uma cidade pré-cadastrada aqui neste caso. Eu deixei como Manaus, que é o estado que eu moro. Passo a latitude, a longitude, o nome e o país. Nisso eu vou executar. O meu back-end, a API, ela vai retornar 200. E aí vai cadastrar a cidade com o ID1, ok? Eu vou cadastrar outra cidade que é para a gente fazer uma consulta melhor. Nisso eu vou passar manualmente. Eu também deixei no readme.md exemplos de cidade para ser utilizado caso os senhores querem. É só os senhores procurarem aí. Eu deixei aqui, por exemplo, São Paulo, né? Eu vou cadastrar lá São Paulo e eu vou passar aqui no nome São Paulo, ok? É, e eu preciso passar a latitude e a longitude. A latitude de São Paulo é essa. Vamos lá. A longitude de São Paulo. Vamos pegar aqui. Passo aqui e o estado SP. Vou cadastrar. Fui aqui. Então ele cadastrou o ID2, passou o estado de São Paulo, a latitude e a longitude. Como vocês podem ver, essa rota de post de adicionar uma cidade à base de dados está ok. E agora eu vou listar todas as cidades, né? Todas as minhas cidades que estão no meu banco de dados já, na minha API. Listando todas as cidades, eu posso ver aqui, ó. Um, que é Manaus, com a latitude e longitude. Dois, São Paulo, com a latitude e longitude. Ok? Agora, vou testar a minha rota post, na minha rota put, desculpa, que eu vou atualizar essa cidade de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro. Eu passo o ID que eu quero,
Neste caso, São Paulo é o ID 2 que eu cadastrei e consultei lá. E aí eu vou passar a cidade do Rio de Janeiro, que eu também tenho aqui, como um exemplo. Vamos lá, copiar aqui, Rio de Janeiro. Hum, Como vocês podem ver, as rotas anteriores elas funcionaram da maneira correta. Vou passar a latitude e a longitude aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu só pegar aqui e é isso, pessoal. E eu passo aqui o estado RJ. Lembrando que essa aqui é a rota PUT, né, de atualização. Ele me deu o código 200, atualizou para o Rio de Janeiro ID 2, Brasil, a latitude e a longitude. Agora, se eu listar as cidades, antes o ID 2 que estava cadastrado era São Paulo, como eu atualizei, né? Agora é para ser Rio de Janeiro. Então, eu trouxe, né, o Rio de Janeiro aqui na minha rota PUT. Então, como vocês perceberam aí, tivemos três rotas funcionando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou consultar a previsão do tempo aqui, utilizando essa rota de consultar clima. E vou passar o ID. Vamos ver a previsão do tempo para a ID 1, que é Manaus. O que que é que eu tenho? Vamos aguardar. Bom, ele deu um código 200, passou aqui a cidade de Manaus, né? A latitude, a longitude, ele me deu uma descrição 80, o ID 1 e a temperatura de 27,4. O que que seria essa descrição? No readme.md, eu deixei explicado esse código da descrição. Então, como vocês podem ver, ele retornou um 80. Quando vocês vierem aqui no readme.md, eu deixei aqui, perdão, eu deixei aqui um, uma tabelinha com código 80 que significa pancadas de chuva leve, moderada e violenta. Ou seja, ele me retornou esse código 80 aqui para Manaus neste momento, ok? Vamos lá testar para o Rio de Janeiro, neste caso. Testando aqui para o Rio de Janeiro, passando o ID 2, vamos ver a previsão. Para o Rio de Janeiro, ele me passou a descrição 2, uma temperatura de 24,5. Olhando lá no nosso código, a descrição 2 significa que para o Rio de Janeiro, o céu está predominantemente limpo, parcialmente nublado ou nublado, ok? Vamos testar a próxima rota e aí a gente parte por front-end, tá ok? Deletar, né? Vamos deletar da nossa base de dados. Vou deletar o ID 2. Ele deu cidade deletada com sucesso. E vou deletar o ID 1 porque eu vou passar lá no meu front-end também com Docker. Ok? E deu cidade deletada com sucesso também. Então tivemos as nossas cidades. Se eu rodar aqui, não vai ter nada cadastrado porque eu apaguei. Não, tá limpo, tá bom? Bom, esse é meu back-end, o meu componente principal. Indo aqui agora para o componente secundário, né, que foi meu front-end ali que eu tentei fazer, mostrando aqui para vocês o Leader Track, monitoramento de tempo. Eu não vou testar todas as rotas porque senão vai demorar bastante. Eu já vou cadastrar aqui como Manaus, estado AM, e aí eu vou pegar a latitude e a longitude que eu tenho aqui já, porque eu não sei de cabeça, tá bom? É, deixa eu pegar aqui de Manaus, passando aqui a latitude e a longitude de Manaus. E eu clicar em cadastrar, ele vai dar aqui cidade cadastrada com sucesso, o ID 1, e aqui no meu Docker do front-end, ele vai estar rodando e dá lá, ele puxa, né, as requisições aqui do 8080, tá ok? Bom, aí quando eu clicar em consultar clima e passar o ID 1, que foi que cadastrei, ele vai me retornar um,
Manaus AM 27 com aquele código 80 lá que a gente tinha dado anteriormente, que é chuvas leves, eu acredito, não tenho certeza, deixa eu verificar. 80 é pancadas de chuva leve, moderada, violenta, ok? E aí eu posso atualizar a cidade e remover e puxar as cidades cadastradas. Ó. Vou testar as cidades cadastradas, ele vai me retornar aqui Manaus, que é o que eu tenho cadastrado agora. Eu posso atualizar e remover também. Eu vou remover a cidade e cidade removida com sucesso. E aí atualizar a cidade vai demorar muito tempo se eu for testar aqui, tá? Então, esse é o meu projeto, professores. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.